somos apaixonados por seguros. A Educa Seguros é uma agência de marketing digital e criação de conteúdo especializada em seguros. Do planejamento à análise de resultados, realizamos a gestão completa da sua estratégia de marketing digital. Criamos conteúdo em diversos formatos para que sua empresa se aproxime do seu público, seja qual for a plataforma. Em texto, áudio ou vídeo, potencializamos a estratégia de comunicação e marketing digital da sua empresa. E não para por aí! Produzimos eventos online presenciais. É a sua marca em destaque por meio de produções exclusivas e nos maiores eventos do mercado de seguros. Quer saber como a Educa Seguros pode ajudar a sua empresa? Acesse educaseguros.com.br e conheça nossas soluções. Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar mais uma palestra da FETransporte Brasil Conference. Será mais um painel e agora nesse momento a gente vai falar sobre alguns produtos de property da Argo Seguradora. Eu sou hoje o Daniel, né? Eu me chamo Daniel Camargo, eu sou responsável pela área de empresarial, equipamentos, engenharia e bike. E neste momento, nesse bate-papo, eu vou falar um pouquinho sobre alguns desses produtos que a gente pode ajudá-los no dia a dia aí da corretora, né? Então, falando um pouquinho, né, essa área é a área de SME da Argo. A gente começou foi montada essa estrutura ao final do ano passado, né, com o objetivo de trabalhar com riscos de baixa complexidade, de limites menores, né? Eu estou na companhia desde 2018, né, do início do ano de 2018, né? Em 2019 eu acabei assumindo a carteira de R&D Equipamentos, e agora no final de 2020 eu acabei incorporando também o empresarial e os riscos de engenharia. Então, além do bike, né? O bike já é um equipamento, então faz parte da carteira, mas a gente vai tratar do bike numa outra oportunidade, exclusivamente falando sobre o produto, tá? Hoje, basicamente, o objetivo da Argo nesse segmento é trabalhar com riscos de, como eu falei, de baixa complexidade, de limites menores, né? E que a gente tenha condições de massificar e efetivamente trabalhar com operações estruturadas, com corretores especialistas, eventualmente algum canal que tenha interesse ou possibilidade de comercializar os nossos produtos, né? Então, os produtos que a gente vai falar um pouco aqui nesse momento vão ser exatamente a parte de equipamentos, né, do R&D Equipamentos, riscos diversos, o produto empresarial e o produto risco de engenharia, né? Falando um pouco da estrutura da nossa área, a nossa área ela é composta hoje por 4 pessoas, né? Eu sou o Daniel, como eu falei, eu sou o coordenador da área. Nós temos 2 subscritores, um mais focado em empresarial e o outro mais focado em R&D, equipamentos e engenharia, né? Mas o de empresarial também atua com equipamentos, ajuda no engenharia, o de R&D e de engenharia ajuda no empresarial, então é um time que se completa, e a gente tem mais uma pessoa que nos dá um suporte mais efetivo aos corretores, a própria estrutura da FETransportes, com o bike, que ele é um produto que precisa mesmo de uma atenção um pouco maior aí de todo mundo, então a gente tem uma pessoa que nos ajuda muito nessa operação, né? Cada subscritor tem uma estrutura bem específica, né, de divisão de negócio, né? A gente tem hoje uma forma de trabalho muito pensando em projeto, né? Porque a gente acredita muito que esse modelo de crescer juntos com o corretor ou absorver alguma operação já existente faz bastante sentido. Foi assim que a gente conseguiu construir a nossa carteira de equipamentos nesses últimos anos, e é dessa mesma forma que a gente vai construir e já está construindo uma carteira de empresarial e de engenharia focada nesses riscos menores, né? Companhia, de um modo geral, nessa linha, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, ela foca muito nos riscos de menor complexidade, exatamente porque é onde a gente consegue trabalhar melhor e a gente tenta se diferenciar um pouco do que existe hoje no mercado brasileiro, né? Falando um pouco até da nossa proposta de valor, né, da nossa área,
o nosso objetivo aqui é efetivamente conseguir construir e criar produtos flexíveis e que sejam de uma fácil comercialização, que vocês consigam aí como corretores terem uma solução mais simples, mais fácil, mais rápida e que vá atender efetivamente a necessidade do seu cliente, né? A gente começou já um processo de digitalização desses produtos, né? Então, a gente hoje não tem na plataforma digital, por exemplo, o empresarial, mas ele já está em processo de construção. Então, nós teremos o nosso produto de empresarial, do seguro empresarial, no Argo Digital ou no Argo Digital, né, que é a nossa plataforma, a nossa nova plataforma. O produto de RD Equipamentos já está em construção e em breve teremos o primeiro produto lançado, que vai ser o de equipamentos médicos. Então, nós trabalhamos muito com esse objetivo de cada vez mais conseguir entregar alternativas para vocês, corretores, conseguirem comercializar os nossos produtos de uma forma mais simplificada, né? Falando um pouco até dessa questão, a gente tem hoje bastante interesse, bastante foco em construir produtos ou coberturas ou estruturas customizadas, pensando em nichos, né? Então, posso citar alguns exemplos que a gente tem hoje já na nossa carteira. Existem corretores, por exemplo, que são especialistas em uma determinada atividade e que eles nos procuraram oferecendo uma oportunidade da gente fazer negócio. Então, a gente tem algumas operações específicas com nichos de restaurantes e padarias, por exemplo, no empresarial, algumas atuações mais específicas, aí mais na região sudeste, né, do sudeste para o centro-oeste, norte, nordeste, para postos de gasolina, por exemplo, que é uma atividade que a gente sabe que tem uma certa dificuldade no mercado e para essas regiões a gente consegue comercializar, assim como nós temos também outras oportunidades em outros produtos, como no RD Equipamentos, que a gente vai ver mais para frente. Uma das carteiras que a gente melhor ataca e melhor trabalha é o segmento cinematográfico, né, que são o seguro das câmeras, né, de câmeras, lentes e demais acessórios que são utilizados por fotógrafos profissionais. Então, essa também é outro segmento que a gente se especializou, a gente trouxe alguns corretores que a gente já tinha relacionamento para começar a trabalhar com a companhia, e hoje a gente navega muito bem nesse universo. Então, é muito importante vocês identificarem essas oportunidades e colocarem a Argo como uma possibilidade. A gente tem, por exemplo, também no segmento fotovoltaico, que eu vou falar um pouco mais para frente para vocês, nós também temos alguns produtos estruturados especificamente para esse setor, combinando produtos, como o RD e o engenharia, por exemplo. Então, tudo isso vem dessas oportunidades que vocês identificam com seus parceiros, né, com seus clientes, ou até mesmo um canal, e nós temos condições de montar algo específico. Isso é muito importante vocês saberem, porque a gente aqui, do nosso lado, a gente tenta entregar algo diferente do que o mercado hoje já tem, né? Então, para nós é muito importante esse entendimento de como a Argo trabalha nesses produtos, para vocês conseguirem trazer oportunidades que estejam alinhadas com o nosso modelo de negócio, né, alguma solução diferenciada. Vocês já devem ter ouvido em palestras, em outras palestras, ou ainda vão ouvir, sobre alguns produtos disruptivos que a companhia trouxe nesses últimos anos, né? Então, acho que tudo isso tem bastante sinergia com o atual momento da Argo, né? A gente gosta muito de trabalhar com atendimento personalizado, né? Ou seja, a gente efetivamente gosta de ter uma proximidade com vocês, corretores, com a própria FETransporte, porque para nós é muito importante esse tipo de conversa, de reunião. A gente sabe que agora muito mais à distância do que pessoalmente, por questões aí que a gente já tem vivido já passamos de um ano, né? Mas a gente continua ainda trabalhando muito forte nesse modelo de parceria e de conversa com vocês, corretores, que no final do dia são vocês que sabem o que o cliente de vocês precisa, né? Além disso, a gente trabalha hoje com SLA de resposta de 4 dias úteis em todas as cotações que são pedidas pela plataforma digital. Então, esses 3 produtos que eu comecei a falar, e depois a gente vai entrar no detalhe de cada um deles, eles hoje ainda não possuem, alguns têm, eu vou dizer, mas a grande maioria você não tem a cotação na ponta, ou o fechamento na ponta. Você tem que requisitar essa cotação para a gente. E você faz essa solicitação pela plataforma digital. Você entra lá no Argo Digital, acessa lá a linha Corporate, seleciona o produto, preenche as informações do segurado, anexa questionário e demais informações, e isso vem para a Argo. Nessas 3 linhas, hoje a gente entrega uma resposta para vocês em até 4 dias úteis.
seja uma cotação, seja um declínio, ou seja até informações adicionais que a gente precise para a avaliação. E o último item aqui, como eu falei, que é a questão da inovação e da digitalização, né? A gente já está em processo de digitalização dos nossos produtos. O primeiro deles que vai entrar é o seguro de equipamentos médicos, e na sequência a gente vai ter uma série de outros produtos de equipamentos que vão acompanhar, né? A ordem, pelo menos nesse momento definida, é o equipamento médico primeiro, na sequência vem o equipamento cinematográfico, depois equipamento fotovoltaico, informática, portátil, topográfico, depois a gente entrega 100% dos produtos que a gente trabalha nesse momento. E aí, em paralelo, a gente também tem aí o desenvolvimento do empresarial e do engenharia também, para que fique na plataforma digital. Por favor, no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho da questão do RD Equipamentos, que é um dos primeiros produtos que a gente tem, que é um dos primeiros produtos que, como eu falei, que a gente trabalha, e que hoje a gente tem uma atuação bastante importante. A gente tem algumas segmentações, né? A primeira segmentação que a gente vai falar um pouquinho são de equipamentos portáteis ou mesmo estacionários em geral, que a gente tem condições hoje de atender vocês corretores. Aí a gente está falando de uma série de oportunidades, né? Então, são equipamentos de medição, eventualmente equipamentos que são usados por prestadores de serviço, ou mesmo equipamentos que eventualmente estão dentro de uma indústria, que são financiados pelo BNDES, ou mesmo que tem algum financiamento bancário e que necessitem de uma contratação de seguro específico, né? Então, hoje, basicamente, esses são alguns dos perfis de equipamentos que a gente poderia trabalhar nessa carteira. As coberturas, elas são bastante amplas, né? A gente fez recentemente uma mudança no nosso clausulado, então hoje a gente tem uma grande quantidade de coberturas para atender o segmento de equipamentos. Então, desde a cobertura básica, que já contempla o incêndio, queda de raio, explosão e o roubo e o furto qualificado, né? Nós também temos uma série de coberturas adicionais, como danos elétricos, danos por água, alagamento, equipamentos arrendados ou cedidos a terceiros, cobertura internacional, equipamentos acoplados a veículos, a drones, enfim, é uma série de coberturas que a gente consegue oferecer. E aí, nesse perfil de equipamento, a gente tem uma série de oportunidades, né? Gosto de citar algumas para vocês. Nós já avaliamos aqui uma oportunidade para aparelhos de audição, por exemplo, que é algo que, a princípio, não existe seguro, ou, enfim, é algo que é um pouco desconhecido. Nós recebemos as informações, nós avaliamos, e chegamos até a apresentar uma proposta. Por exemplo, máquinas de café que são alugadas aí e ficam nas empresas, enfim, é uma vasta quantidade de equipamentos que se enquadrariam nessa categoria de portáteis estacionários, né? Eu não gosto muito de usar o termo móvel, que muitas seguradoras usam, porque quando você fala de equipamento móvel, normalmente eles têm uma característica de autopropulsão, né? Que aí são mais, a gente fala mais disso quando a gente pensa em equipamentos de construção, equipamentos agrícolas, né? Que hoje a gente, na Argo, não trabalha. Então, aqui a gente fala de portátil ou estacionário, então são várias oportunidades que vocês aí, corretores, podem trazer para nós, tá? Falando um pouco dos diferenciais dos produtos que nós temos de equipamentos, né? A gente pode falar um pouco das cotações personalizadas, né? Como eu disse, a gente está construindo a plataforma digital, em breve vocês vão ter acesso a realizar na ponta essas cotações, mas enquanto isso não acontece, vocês, corretores, solicitam a cotação pelo sistema, ou através da nossa área comercial também é uma possibilidade, principalmente quando a gente fala de projetos, algumas coisas um pouco diferentes, é bem interessante a gente ter esse tipo de contato, porque é importante para a gente conhecer realmente o que vocês precisam, né? Claro, vocês podem cadastrar pela plataforma, colocar lá, tem os campos para vocês se comunicarem conosco, mas, de todo modo, eu acho muito importante, quando é algo muito específico, a gente ter uma oportunidade de conversar para montar algo específico para vocês e que realmente faça sentido, né? A gente está falando um pouco de flexibilidade de tipos de equipamento, que é um pouco do que eu disse para vocês, que a gente pode olhar, por exemplo, máquinas de café, aparelhos auditivos, enfim, equipamentos de medição, por exemplo, usados pelas empresas de telecomunicação, enfim, é uma série de bens que a gente pode avaliar por aqui. A gente também
consegue estruturar as coberturas, né? Se a cobertura é exclusivamente num local de risco apenas, ou se é em território nacional, então dá para a gente flexibilizar bastante isso, e também as franquias, né? A gente consegue trabalhar com franquia por equipamento, franquia por evento, né? O mercado costuma trabalhar com franquia por equipamento, então isso é um diferencial. A cobertura internacional, como eu disse para vocês, que é algo que a gente consegue também conceder hoje, e é bem importante para algumas modalidades, alguns tipos de equipamento, e a subscrição ela é bastante flexível, e a gente aqui que consegue fazer esse trabalho, enquanto ela não está na plataforma digital. Tá? Então, isso é bem legal vocês entenderem, porque aqui é uma grande oportunidade da gente encontrar novos produtos para que você possa comercializar para os seus segurados. Então, às vezes, existem algumas situações que o cliente hoje não sabe que pode contratar o seguro, ou, enfim, que ele não tem mesmo seguro, e vocês têm essa oportunidade de oferecer um produto específico para esses clientes, né? O que eu acho muito importante, eu acho muito legal, quando a gente fala de equipamento portátil, é a gente pensar nos equipamentos de informática, tá? Então, notebooks, desktops, hoje com o novo mundo, né? Ou seja, muitas pessoas trabalhando em home office, as empresas cada vez mais vão entregar as ferramentas de trabalho para os seus funcionários para que eles trabalhem em casa. Então, esse tipo de risco é um risco que a empresa vai ter, né? É um patrimônio da empresa que saiu lá do endereço de risco dela e passou, de repente, a ser pulverizado em 2.000 endereços diferentes. Se você estiver falando de uma empresa com 2.000 funcionários, por exemplo, né? Então, esse tipo de risco normalmente não está amparado nos seguros empresariais, né? Nos seguros de property. Então, é uma grande oportunidade para que vocês também visualizem uma alternativa para venderem esse produto para o cliente de vocês. Nós temos uma atuação bem grande nesse momento. No início da pandemia, no ano passado, nós lançamos um produto chamado Home Office Protegido, que o objetivo dele era cobrir os equipamentos das empresas por um prazo curto, só que aí, como a pandemia acabou se estendendo, né, ainda existe, nós criamos esse produto como um produto anual. Então, hoje, qualquer cliente que tenha equipamentos que estão lá na casa dos colaboradores, nós temos uma solução para contratar seguro para isso. Então, isso é bem interessante. É um ponto bem legal para vocês entenderem e poderem comercializar e entregar uma alternativa para o seu cliente que agora está, sim, com esse risco na sua operação. Tá? Passando para o próximo slide, a gente fala de equipamentos fotovoltaicos. Né? O que são os equipamentos fotovoltaicos? São aquelas placas solares que geram a energia, né, para que, ao invés de você pagar a conta de luz, consumir a luz do poste ou da distribuidora da sua região, você instala esses equipamentos na sua residência, por exemplo, e esse seu equipamento vai captar a radiação solar, vai transformar em energia, e automaticamente você vai deixar de ter o gasto com a energia elétrica, né, o maior gasto, e vai começar a gerar sua própria energia. Nós somos pioneiros no lançamento desse produto lá em 2018, né? Esse produto hoje está disponível na plataforma digital, só que com uma cotação, basicamente uma cotação, ela ainda não tem a emissão automática, então você consegue já calcular até R$1 milhão. Então é só entrar lá na linha Protector, equipamentos, e vai ter lá equipamentos fotovoltaicos. Então você consegue fazer todas essas cotações por lá. É um produto bem interessante, hoje já existem várias seguradoras comercializando, mas é uma grande oportunidade para você vender mais um produto para o seu segurado. Às vezes ele tem o seguro residencial e ele colocou lá a placa. Né? O ideal, porque a gente sabe o quanto é caro algumas coberturas no seguro residencial, né? Como o próprio dano elétrico e a própria cobertura de vendaval, por exemplo, né? A gente consegue hoje, nesse produto, você consegue fazer a contratação do seguro com um custo bastante acessível, dando todas essas coberturas. Então, é mais uma apólice que você vai oferecer para o seu segurado. Né? E esses sistemas têm um investimento interessante por parte do cliente, aí, na casa de 30, 40 mil reais, aproximadamente. Então, é um produto bem interessante e que ele abre uma grande oportunidade, porque esse é um dos mercados que mais cresce no Brasil. Cada ano que passa, tem mais empresas desse setor, e esse é um dos produtos que nós temos uma série de oportunidades com distribuidores e integradores. Nós, hoje, já temos na nossa carteira algumas operações em que esses integradores, distribuidores, fabricantes, subsidiam o custo do seguro para o cliente.
Como o custo é bem acessível, o que ele faz? Ele inclui o custo do seguro no valor do equipamento. Como é menos de 1% o custo, isso não impacta no preço final para o cliente, principalmente, e ele já vende o equipamento protegido. E nós temos como estruturar programas de seguros dessa forma, com um modelo de apólice como se fosse um faturamento, né, de transporte. A gente consegue estruturar isso, né, com cada cliente tendo a sua apólice e um boleto unificado em nome desse fabricante ou desse distribuidor, para que ele seja o tomador da apólice, né, o pagador do seguro. Então, isso é bem interessante, e a gente combina esse produto com o risco de engenharia. Tá? Além disso, o que eu cubro nesse produto? Basicamente, são os danos de causa externa, né, como, por exemplo, incêndio, explosão, queda de raio. A gente cobre vendaval, a gente cobre granizo e a gente cobre o roubo e o furto qualificado. Isso com 100% da cobertura básica. Então, isso é uma informação bastante importante e que está disponível para vocês. E nós também damos um sublimite de danos elétricos, né? Na verdade, uma cobertura de danos elétricos também para esse nosso segurado, é um combo. Então, você, como eu falei, vocês conseguem entrar lá na plataforma do Argo Digital e fazer a cotação, já é uma proposta. Se fechar o seguro, só tem que mandar para o e-mail que aparece lá embaixo e a gente faz a emissão por aqui. Então, esse é um produto interessante, é uma grande oportunidade, né? Passando para o próximo slide, a gente tem os diferenciais da Argo nesse produto. Primeiro deles, a cobertura de dano elétrico, que já existe nesse combo, né? Você, como corretor, consegue selecionar 3 opções de franquia lá, qual que você prefere. E lá vai aparecer para o nosso segurado. Você decide, né, qual franquia que você quer oferecer, uma franquia menor, uma franquia intermediária, uma franquia maior, tudo isso impactando no preço. A gente tem uma cotação, como eu falei, 100% digital pela plataforma. Então, já é uma proposta. Ele só não gera a apólice imediatamente, que é o que a gente está evoluindo, como eu falei, nossos produtos de equipamento, para que ele fique dessa forma. Um ponto importante é que o questionário é muito simplificado, de super fácil preenchimento, em menos de 1 minuto, realmente você consegue um cálculo. Nós damos 100% da cobertura básica para vendaval e granizo. Isso não acontece em outras seguradoras. E a gente tem uma flexibilização, né, muito grande na subscrição, quando a gente fala de oportunidades de seguros compulsórios, como eu disse, com fabricantes, distribuidores. Isso é uma forma da gente conseguir entregar condições extremamente competitivas, porque a gente dilui o nosso risco, principalmente quando a gente fala de inadimplência e do operacional que esse tipo de seguro pode trazer, tanto para a seguradora quanto para o corretor. Então, tendo oportunidades, inclusive com a própria FETransporte, nós temos corretores que têm esse tipo de negócio conosco, eles sabem o quão facilitado é esse processo de contratação. Tá? Passando para o próximo slide e mais um produto, é o equipamento médico em geral. Então, hoje nós temos a condição, também pela plataforma digital, de novo, a gente está concluindo o produto completo, que você, corretor, vai conseguir cotar, emitir, sair com a apólice na hora. Por enquanto, nós temos só um cotador de equipamentos médicos, né? Esse cotador, ele já está disponível lá no Argo Digital também, é o mesmo caminho, linha Protector, equipamentos, aí vai ter lá equipamentos médicos, odontológicos ou dermatológicos, aí você escolhe qual você quer fazer. O grande objetivo desse produto é atingir realmente os profissionais da área da saúde, né? Sejam eles pessoas físicas, pessoas jurídicas, e também nós temos algumas operações com fabricantes, por exemplo, de equipamentos odontológicos, né, que ele já sai de fábrica também com 1 ano de seguro, o seguro custeado por essa fábrica. Então, isso é bem interessante, é uma grande oportunidade que não é tão explorado hoje por todos os corretores, né? Eu sempre brinco, né, quem trabalha com o INO, né, o RC médico, né, por exemplo, o RC profissional da área da saúde, é uma excelente oportunidade de você oferecer um segundo produto para esse médico, né? Então, você já está oferecendo o INO, que a Argo também trabalha, até líder nesse segmento, e você também pode oferecer um produto de equipamentos médicos. Então, é mais um. E mais para frente a gente vai falar do empresarial, você pode oferecer o empresarial do consultório, da clínica médica. Então, vejam que a gente consegue fazer produtos complementares para auxiliar vocês nas vendas. E o equipamento médico, a gente tem 2 opções, né? Basicamente, a cobertura exclusivamente para o endereço de risco, que a gente chama de estacionário,
e a cobertura para um equipamento portátil, quando o cliente quer levar, né, quer ter a cobertura desse equipamento em qualquer lugar. A cobertura básica já contempla o roubo e o furto qualificado. Isso é um ponto bem interessante e é um diferencial hoje que nós oferecemos no nosso produto, né? Já é automático, está dentro do pacote. E para o equipamento estacionário, hoje o que está na plataforma, você já tem também automaticamente 100% de cobertura para alagamento e inundação. Também é um diferencial, porque hoje praticamente nenhuma seguradora oferece isso, nenhuma oferece automaticamente, nós oferecemos. Então, é bem interessante esse perfil de risco que vocês têm, essa oportunidade que vocês têm. E dentre alguns diferenciais, né, no nosso cotador, na plataforma, já sai automaticamente com 100% de cobertura para danos elétricos. Então, é automático. Também tem 3 opções de franquia. Né? Falando de danos elétricos um pouquinho até, tem seguradora que limita a 20%, 30%. O nosso pacote já dá 100%. Tem 3 opções de franquias que você escolhe. A cotação, como eu falei, é online. O questionário também é super simples e fácil de contratar, de calcular. Tem as opções de cobertura, local de risco ou território nacional. Então, o estacionário é o local de risco e território nacional é o portátil, né? E também a gente consegue estender a cobertura de danos durante o transporte, né? Desde que realizado pelo segurado, né? Em posse do segurado. Esse também é um diferencial bem importante quando a gente fala principalmente dos equipamentos portáteis, tá? Então, aqui falando um pouquinho dos equipamentos médicos. Passando para o próximo slide, falando dos equipamentos cinematográficos, né? Então, o que é isso? Basicamente, são os equipamentos que são utilizados para gravações, seja de filmes, seja de comerciais, de shows, né? Acho que agora, cada vez, por enquanto, ainda não voltaram, né? Mas que existem, assim como casamentos, feiras, enfim, é uma série de situações que hoje você tem um fotógrafo profissional trabalhando. Então, nós temos hoje um foco muito grande nesse perfil de risco, que são profissionais da fotografia. São aquelas pessoas que dependem do equipamento para gerar a receita para a sua vida, né? Ou para a sua família. Então, qualquer pessoa física ou jurídica que tenha esses equipamentos para uso profissional, estúdios, canais de televisão, rádio, operadoras de rádio, enfim, temos possibilidades. Assim como também a gente busca oportunidades com fabricantes, distribuidores, para tentar estruturar esses programas de seguros compulsórios, como eu já disse em outros produtos, né? A gente tem um leque bem grande de coberturas, né? Então, existem 2 coberturas, estacionário ou território nacional, que em ambas as coberturas você tem, em ambas as modalidades, a gente tem a cobertura de incêndio, queda de raio, explosão, queda do equipamento, roubo ou furto qualificado. Né? Além de uma série de coberturas adicionais, que vão, de novo, dano elétrico, alagamento e inundação, danos por água, cobertura internacional, tumultos, enfim, é uma série de coberturas que a gente consegue oferecer para esse público. Então, é bem interessante, é uma grande oportunidade, não são muitos corretores que trabalham nesse segmento, e é um segmento bastante interessante, e os prêmios costumam ser também muito interessantes. Então, é uma ótima oportunidade para vocês conseguirem crescer a carteira de vocês num produto pouco explorado de maneira geral pelos corretores, tá? Passando um pouco para o próximo slide, falando dos diferenciais, a gente está dizendo das cotações personalizadas, né? Por enquanto isso não está na plataforma digital, então é uma subscrição caso a caso que a gente faz, então por isso que a gente diz que é personalizada. A gente tem uma grande flexibilidade de inclusão de equipamentos, como por exemplo notebooks e desktops, né? Porque hoje, todo profissional da fotografia, ou muitos deles, também faz a edição. Então, ele tem lá um notebook, tem um desktop um pouco mais potente, nós conseguimos incluir nessa policy. Por quê? Porque ele é uma ferramenta de trabalho desse nosso segurado, né? Como eu disse, a gente pode trabalhar com coberturas em território nacional ou local de risco, depende da necessidade, né? Local de risco, por exemplo, quando é um estúdio de fotografia e tudo só é fotografado lá nesse estúdio, então não tem sentido ele contratar cobertura em território nacional. E também, em contrapartida, o território nacional é quando ele sai para fazer eventos na rua, né? Casamentos, enfim, gravações, como eu falei. Ponto bem interessante que a gente pode trabalhar com franquias por evento e não por equipamento. Isso faz uma diferença bem grande, principalmente para esses profissionais que vão para a rua, né?
Dificilmente um fotógrafo sai somente com uma câmera e uma lente, ele sai com algumas câmeras e algumas lentes. Quando a gente fala de uma franquia por equipamento, significa que cada equipamento vai ter a sua franquia unitária. Quando a gente diz que a franquia é por evento, aconteceu um evento, a franquia é única. Não importa a quantidade de equipamentos que ele esteja carregando naquele momento. Então, vejam que isso é uma diferença bem importante. E hoje as seguradoras trabalham com franquia por equipamento. A própria cobertura internacional, agora um pouco menos usada, né? Mas quando tudo voltar ao normal, né? Ou a gente acha que vai voltar ao normal, né? As viagens vão voltar a acontecer e aí a cobertura internacional faz total sentido. E como eu disse, a própria subscrição, como fica muito com a gente aqui, a gente tem uma flexibilidade bastante grande para fazer negócios, tá? Então, eu falei um pouquinho agora de todos os produtos de equipamentos que a gente tem e algumas oportunidades que vocês, corretores, podem trabalhar com a Argo para a gente crescer juntos a carteira, diversificando, saindo do comum, saindo do automóvel, saindo do residência, buscando alternativas em produtos que costumam que tem crescido muito. A gente, como Argo, pode falar como carteira. Nossa carteira de equipamentos nesses segmentos cresceu bastante nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, mesmo com a pandemia no ano passado e esse setor o setor de produções, de eventos, ter praticamente cessado tudo, a gente teve um crescimento importante nessa carteira. Então, para nós aqui é bem importante, é uma ótima oportunidade para vocês, corretores. E agora eu vou falar um pouco do seguro empresarial no próximo slide. O que é o seguro empresarial? A ideia aqui não é a gente entrar no detalhe, né? Vocês sabem melhor, acho que todos sabem muito bem o que é esse seguro. Aqui a gente fala um pouco de qual é o foco de atuação da Argo hoje, né? Companhia, como eu falei, essa carteira a gente começou a trabalhar, né? Eu pessoalmente, no final do ano passado, né? Em setembro, outubro, mais ou menos, que foi quando a gente começou a fazer um desenho para uma operação um pouco mais específica, focada em comércio e serviços, né? Que são em riscos menores, né? De até 4 milhões de reais, que é o limite máximo de garantia. Porque o nosso objetivo aqui é realmente tentar entregar soluções diferentes, soluções específicas para vocês, corretores, conseguirem vender de uma forma mais simplificada, mais rápida. Tanto é que nós estamos construindo esse produto na nossa plataforma digital para que você consiga fazer as vendas por lá, você como corretor, né? A gente já tem algumas questões bastante importantes, como, por exemplo, a questão da inspeção, né, ou da vistoria, né? Então, a inspeção nem sempre ela é necessária. Existem riscos que a gente não faz a inspeção, porque, dadas as características, a gente entende que não tem necessidade disso acontecer. Claro, alguns até a gente inspeciona, mas como o foco são riscos muito pequenos, o objetivo é que você tenha autonomia de fechar os negócios automaticamente aí na ponta. Então, o nosso foco realmente é trabalhar com esses riscos menores. E aqui a gente destaca algumas coberturas, né? Então, incêndio, dano elétrico, RC, a própria cobertura de equipamentos, lucros cessantes, o próprio guarda de veículos, né? O garagista, vendaval, roubo, enfim. Nós temos uma série de coberturas que a gente consegue oferecer para vocês, corretores. E no próximo slide, falando um pouco das atividades, né? Então, a gente tem as atividades foco, que a gente hoje tem muito interesse em estruturar alguma coisa específica para vocês, né? Então, eu sou um corretor que tem um volume grande de seguros de bares e restaurantes. Eu quero desenhar uma cobertura de RC, por exemplo, específica. Eu quero criar alguma forma de vender isso automaticamente, mais rápido. Por exemplo, nós temos hoje uma parceria que foi a nossa área comercial quem trouxe, desses aplicativos de delivery de comida, né? A gente montou alguns planos de seguros para que esse aplicativo ofereça para as empresas que fazem lá a divulgação do seu restaurante, né? do que eles comercializam. Então, foi algo que a gente construiu em 6, 8 mãos e hoje está no ar. Qualquer pessoa qualquer pessoa jurídica, qualquer empresa que está habilitada para comercializar sua comida naquele estabelecimento, né, naquele aplicativo, ela pode contratar o seguro empresarial. Foi algo que foi montado e desenhado exclusivamente para essa operação. A gente pode fazer isso para tudo. Eu sou um corretor que eu tenho um volume grande de negócios em shopping center. Eu gostaria de montar alguma facility, alguma condição comercial mais simplificada para eu vender os seguros para as lojas do shopping. Nós podemos fazer também. Então, aqui tem um rol de atividades que são interessantes para vocês saberem e que nós conseguimos fazer. Dentre essas atividades aqui, o que eu destaco que é um pouco diferente
é o estacionamento, por exemplo, que nós conseguimos atender, né? Então, isso também tem uma dificuldade em algumas seguradoras, e, eventualmente, algumas atividades diferentes, caso vocês tenham um volume e uma demanda, a gente pode avaliar caso a caso, né? Então, basicamente, essa é a nossa atuação no empresarial, é um modelo que a gente visualiza que faz sentido a gente trabalhar dessa forma, em breve estará na plataforma digital, e não deixem de nos consultar, porque nós conseguimos realmente montar planos exclusivos para facilitar a venda do seguro para vocês. Seja planos fechados, seja alguma tabela em Excel, por exemplo, que você consiga fazer o cálculo. Então, hoje, esse produto você tem que pedir para a gente a cotação, ela ainda não está disponível na plataforma, como eu disse. Você tem que entrar lá no Argo Digital, no Digital, você vai clicar em linha Corporate, cotação, e aí você vai selecionar empresarial e cadastrar o seu pedido. Ou até mandar para... Tem a nossa área comercial também que pode auxiliar vocês. Tá? E falando agora um pouquinho do engenharia, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, engenharia também é uma área que a gente está começando efetivamente a estruturar para que a gente volte a efetivamente operar. A companhia já tem a carteira há algum tempo, a gente mudou um pouco a forma de trabalho dela, e realmente a gente está focado novamente, e é o que a gente vai fazer realmente, em riscos de até 4 milhões de reais, de limites, né, de até 4 milhões de reais, principalmente focando em obras do grupo 1, né, que são aquelas obras que eu costumo dizer que não são de infraestrutura, né? Então, são construções de residências, de comércios, eventualmente instalações de montagem, pequenas reformas, por exemplo, reformas de shopping center. Então, são algumas das oportunidades que a gente tem e a gente consegue construir com vocês, né? Um outro segmento que a gente trabalha muito bem, a gente tem um volume bem legal de negócio, é no setor fotovoltaico, muito em função dessa dobradinha que eu falei, né, para vocês, que a gente pode fazer, que é a dobradinha do equipamento mais o engenharia. Faz o engenharia, depois que a obra está concluída, vende o equipamento, porque aí terminou o risco de um, começou o risco do outro. Então, nós temos um foco bem grande, é um modelo bem legal de apólice, como se fosse também uma apólice por faturamento, tá? Cada cliente tem a sua apólice individualmente, mas a gente emite um boleto único em nome desse parceiro, dessa empresa, para que ela faça o pagamento uma vez só. Então, um boleto que vai pagar, sei lá, 50 obras que ele fez, 100 obras que ele fez. Então, é uma forma de facilitar a vida também dessas empresas. Então, é bem interessante esse modelo e, de novo, combinamos com o RD Equipamentos, vira uma dobradinha que tem feito bastante sentido, a gente tem tido bastante sucesso nesse modelo de operação. Como eu falei das reformas, né? Reformas comerciais, shopping, residenciais, a gente consegue fazer. Quando a gente fala de shopping, são das lojinhas, né? Hoje a gente sabe que existem algumas obrigatoriedades, e nós hoje temos condições de auxiliar os corretores na construção de algo. Então, se eu tenho algum corretor aqui que nos ouve, que nos assiste, que tem uma oportunidade, considerem a Argo para que a gente entregue alguma solução para vocês. Então, e não só para shopping, para qualquer operação. Eu tenho uma empresa que sempre faz o mesmo tipo de reforma em alguma rede de franquia, por exemplo, ou em alguns escritórios. A gente consegue entregar alguma solução mais simplificada para que você consiga ter facilidade na venda, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Esse produto ele também está caminhando para ficar disponível na plataforma digital, no Argo Digital. Então, a nossa ideia realmente é que vocês consigam também, em breve, ter o acesso para fazer as cotações e as emissões pela plataforma. Falando um pouco de coberturas, né? Então, basicamente, a gente tem a cobertura básica, né? E uma série de coberturas adicionais que você, corretor, pode nos pedir e a gente consegue entregar. Então, é um produto bem tranquilo desse ponto de vista, porque a gente consegue estruturar de acordo com a necessidade do seu cliente, assim como, por exemplo, ter a cobertura de RC, obviamente, dentro do produto, também não é um problema. Então, engenharia também, o nosso foco são nessas operações, como eu disse, menores, e muito focado nesse trabalho de, pelo menos nesse momento, entregar essas alternativas mais fáceis para vocês, corretores, que tenham oportunidades realmente nesse segmento, até que a gente tenha na plataforma digital. Que aí sim, aí a gente vai ter uma atuação um pouco mais ampla e, consequentemente, conseguir acessar a maioria de vocês para as demandas do dia a dia. Mas, independentemente disso,
também no Engenharia, vocês podem pedir as cotações para nós, para a Argo, pela plataforma digital. Entrando no mesmo caminho, na linha Corporate, cotações, vai procurar Engenharia e vai fazer o cadastro, que a gente faz a análise por aqui, e sendo possível a entrega de uma proposta, nós vamos entregar, senão a gente vai declinar. Enfim, a resposta sempre acontece dentro desse prazo de 4 dias úteis que eu expliquei para vocês, né? E para encerrar aqui a minha fala, né, eu primeiro quero agradecer a oportunidade. Acho que cada vez mais, quando a gente, Argo, aqui tem a possibilidade de conversar com vocês, corretores, com o mercado, é muito importante para que vocês conheçam a gente, conheçam a companhia mesmo, também quem são as pessoas, o que a gente pode entregar de solução, o que a gente está preparado, qual é o nosso foco. E é muito importante, isso para nós é muito gratificante, porque a FETransporte é uma parceira bem interessante, bem importante para a companhia. A gente cresce cada vez mais juntos e nós aqui estamos realmente para apoiar tanto a FETransporte quanto a qualquer corretor que tenha interesse em trabalhar com a companhia e que queira conhecer melhor a Argo. E nesse momento, né, os produtos de property que eu citei, que eu tive o prazer de apresentar para vocês. Como eu comentei, em breve a gente vai ter novidades, né? Que são os produtos na plataforma digital, é uma facilidade para todos vocês corretores acessarem esses nossos produtos, conseguirem ter uma resposta imediata, né? Uma cotação imediata. E numa próxima oportunidade nós vamos falar sobre o bike, que eu acho que é um produto que merece uma atenção especial, né? Um tema específico, porque esse é o produto que a gente tem um monte de novidade para falar para vocês, para apresentar para vocês, e que também faz parte da nossa estrutura de property aqui. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade, dizer que a Argo está à disposição de todos vocês. Procure a gente, me procure nosso time de vendas, procure a FETransporte, procure alguém da companhia que vocês vão ter o acesso para chegar até nós, falar conosco, e a gente está aqui para poder contribuir no crescimento também da corretora e do nosso mercado. Mais uma vez, obrigado, e acho que eu encerro aqui a minha participação nesse evento. Obrigado mais uma vez.